Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos falar sobre muitos assuntos nesse vídeo, mas vamos começar com essa notícia. A Oi recebeu a parcela de 125 milhões de dólares em empréstimos negociado com os credores. 125 milhões de dólares. Isso foi comunicado agora no dia 26 de janeiro. Esse recebimento de 125 milhões de dólares, cerca de 615 milhões de reais, foram desembolsados pelos credores financeiros que fizeram uma negociação de um empréstimo emergencial em favor da Oi. Então, esse dinheiro foi liberado por este grupo de credores que está negociando com a Oi participação no controle acionário da empresa, convertendo parte dos seus créditos em ações. Né? Essa é a negociação que está se desenvolvendo desde que a Oi deu entrada no pedido da sua segunda recuperação judicial. Então, o empréstimo foi liberado, essa é uma terceira parcela do empréstimo negociado com os credores. É a terceira parcela do empréstimo negociado com os credores, cujo valor total é de 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares. Então, estamos falando aí algo em torno de 2 bi. Né? Com esses 125 milhões de dólares da nova parcela, a empresa deve atender às suas necessidades de capital de giro de curtíssimo prazo e investimento nas suas operações. Eu já venho dizendo há algum tempo que a Oi tem problema atualmente de fluxo de caixa. A Oi tem problema de fluxo de caixa. Esse empréstimo foi dado em garantia desses 2 bi de reais que a Oi levantou com os credores, foi dado em garantia 95% das ações de emissão da Oi na Vital, empresa que tem sociedade com o BTG Pactual. O prazo de investimento desse novo empréstimo é para 15 de dezembro de 2024. E os custos, incluindo taxas e juros, são de 12,5% ao ano, sendo 7% pago com recursos do caixa da Oi e 5,5% na modalidade Payment in Kind, onde os juros não são pagos em dinheiro, mas acumulados no valor principal do empréstimo. Então, está aí. Esse recurso foi liberado, estamos falando aí de quase 2 bi de reais, liberado pelos credores. Credores esses que estão negociando a segunda recuperação judicial da Oi. Né? Então, fiquemos atentos ao desdobramento deste assunto. Fiquemos atentos ao desdobramento deste assunto. Certo? Seguimos acompanhando. Importante seguir acompanhando esta novela. Né? Esta novela. Uma coisa que eu queria destacar para vocês, que isso é importante, quando nós olhamos o setor de navios de cruzeiros, os números da atual temporada já estão superando os números de 2019, que são do período pré-pandemia. Então, no mundo todo, o setor de cruzeiros já está superando os números do período pré-pandemia. Isso é muito importante porque essa indústria de cruzeiros foi seriamente afetada. Né? Foi seriamente afetada. Então, as companhias estão divulgando bons resultados, segundo o que foi divulgado recentemente no especial de cruzeiros, que fala sobre o cenário internacional. Né? Então, essa temporada de cruzeiros tem sido muito positiva, inclusive foi lançado agora recentemente o Icon of the Seas, para a sua primeira viagem. Ele saiu de Miami, é o maior navio, né, de turismo do mundo, maior navio de turismo do mundo. Então, esse é um setor que vem
se recuperando, né? Que vem se recuperando. Importante destacar isso. Bom, outra coisa importante para destacar, né? O governo federal divulgou esses últimos dias que fechou o primeiro ano da administração com um rombo de 230,5 bi nas contas. Foi o segundo maior da história. O jornalista gosta de sensacionalismo, né? Então, olha que coisa absurda, 230,5 bi, segundo maior resultado negativo da história do país, né? Vale lembrar que destes 230,5 bi de resultado negativo, né, isso se deve à liberação do pagamento dos precatórios, né? Os precatórios são dívidas judiciais que o governo tem, que transitou na justiça e que o governo já perdeu na última instância, não cabe mais nenhum tipo de recurso, apenas a sua execução. Então, havia uma dívida acumulada de 92,3 bi e o governo negociou a antecipação desse pagamento dos precatórios, que começou a ser feita em dezembro e se encerra agora em janeiro. Se isso não tivesse sido acordado no final do ano, a dívida no primeiro ano do governo, a dívida pública, seria da ordem de 138 bi, e não destes 230. Seria algo em torno aí de 138 bi, e não esses 230. Com relação a esses precatórios, o pagamento deles eu não vejo em absoluto como algo negativo. Não vejo em absoluto como algo negativo. Eu vejo, pelo contrário, como algo positivo. Positivo. Mas como assim, Clóvis? Eu vejo, sim, como algo positivo. Esse recurso já está sendo pago e isso, se você for olhar, 27,7 bi foi para pagar aposentados e pensionistas, né? 27,7 bi foi para pagar aposentados e pensionistas. Parte dos mais de 90 bilhões dos precatórios começou a ser pago em dezembro do ano passado. Deve ser finalizado agora em janeiro, né? A Justiça já liberou quase 28 bi para pagar aposentados e pensionistas, né? E isso foi por conta de um acordo do ministro Fernando Haddad de antecipar a liberação desses recursos, que tinha sido postergado para até 2026 pelo ex-ministro Paulo Guedes, quando era ministro da Economia. E aí o ministro Haddad preferiu antecipar. Por quê? Porque trazido a valor presente, a conta vai ser mais barata. Se deixasse para pagar em 2026, este valor poderia chegar a cerca aí de 200 bi, a cerca de 200 bi. Então, a conta sai mais barata antecipando. E por que eu acho o pagamento antecipado desses precatórios uma coisa positiva para o país e não uma coisa negativa? Porque é uma injeção de dinheiro na veia da economia brasileira. É uma injeção de dinheiro na veia da economia brasileira. Estima-se que, pelo menos, a Fundação Getúlio Vargas fez esse estudo, estima-se que, pelo menos, 46 bi desses pouco mais de 90 bi vão direto para o consumo. E isso pode contribuir para que a alta do PIB esteja trabalhando este ano mais perto de 2%, dizem os analistas. Então, há um impacto direto do pagamento dos precatórios, cerca de 46 bi deverão estar indo para o consumo, e isso vai elevar o PIB e carregá-lo para mais próximo de 2%. É o que os estudiosos estão dizendo. Eles estimam que cerca de 40 bilhões vai turbinar o consumo das famílias
e ampliar o crescimento do PIB entre 0,2 e 0,3 ponto percentual. A análise dos economistas. Lembrando que o Boletim Focus trabalha com uma projeção de PIB de 1,6% para este ano, 1,5%, 1,6%. 2023, a gente está consolidando os dados, mas a gente deve ter um crescimento do PIB de 3%, e eu trabalho também com 2024 com uma projeção de crescimento de PIB de 3%. Eu acho que 1,6% não tem jeito, é muito baixo. O pessoal já está fazendo algumas análises, alguns estudos, projetando para 2%, mais ou menos, por conta do pagamento dos precatórios, mas eu acho que a gente ainda vai ter mais drives para fazer esse PIB chegar a 3% esse ano, certo? Eu queria também aqui trazer um tema que me causa preocupação, que é os problemas financeiros da Embrapa. Embrapa perto de entrar em crise. Eu conheci a Embrapa no período aí de 2003, trabalhei com a Embrapa por cerca de 8 anos em projetos de desenvolvimento rural, sobretudo na Bahia, em Rondônia, mas sobretudo na Bahia, e lá nós trabalhamos no modelo de desenvolvimento regional, estimulando o surgimento e fortalecimento de cooperativas, a montagem de agroindústrias e o desenvolvimento de centros de formação rurais, voltado para os jovens, filhos de agricultores. Nesse contexto todo, a pesquisa, a ciência da Embrapa sempre foi essencial, sobretudo não só para desenvolver novos modelos de negócios, implantar novas técnicas, novas metodologias de plantio, de cultivo, de combate de praga, agregando muita produtividade e competitividade para o agricultor, mas, além disso, usando as equipes da Embrapa para transmitir conhecimento e acelerar o ganho educacional dos filhos dos agricultores, todos eles ali na faixa da educação do ensino médio, na faixa aí de 16 a 19 anos, e fizemos uma revolução, viu? Vimos ali jovens ter uma renda média em torno aí de R$ 3.500, ou seja, fizemos nascer nas regiões que trabalhamos uma classe média rural, ganhando aí em torno de R$ 3.500, certo? Pois bem, um dos maiores símbolos do sucesso do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, está em crise, e nós já identificávamos isso lá atrás, em 2003. Não é uma novidade para mim, pelo menos. E qual é o motivo da crise? A Embrapa não dispõe dos recursos necessários para fazer bem o seu trabalho. Essa é a verdade. A Embrapa, desde 2003, ela já tinha dificuldade de ter um orçamento compatível com as suas necessidades. Trabalhamos muito com a Embrapa na Bahia, e os pesquisadores diziam, olha, nós não temos dinheiro para sair do nosso centro de pesquisa. E nós viabilizamos esse projeto financiando o trabalho da Embrapa com recursos da iniciativa privada. Então, para mim, este é o caminho. Essa é a postura. Se eu pudesse dizer alguma coisa ao ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, eu diria a ele o seguinte, olha, você precisa, ministro, trazer a iniciativa privada para ser uma financiadora da Embrapa. Se você continuar acreditando que a Embrapa deverá apenas ser custeada com recursos públicos, a Embrapa vai se asfixiar, vai faltar oxigênio. Então, a grande mudança da Embrapa passa por você atrair a iniciativa privada para, em parceria com a Embrapa, desenvolver o trabalho deste case absoluto de sucesso que nós temos na agricultura brasileira e mundial. Então, é preciso tratar com carinho a Embrapa, mas eu entendo que o Ministério da Agricultura precisa acordar para essa realidade. Não basta pensar apenas em orçamento público, você precisa fazer parcerias com a iniciativa privada para que ela financie a Embrapa. E, sobretudo, para que a Embrapa possa participar de projetos de transferência de conhecimento, de formação de agricultores, isso também com estímulo a essas parcerias com a iniciativa privada. Fizemos isso na Bahia, deu muito certo, e acho que este é o caminho, a experiência que eu tenho, certo? Bom,
Outro assunto importante para a gente compartilhar aqui. O Magazine Luiza anunciou agora, recentemente, os controladores, a família Trajano, destacou que fará um aporte de R$ 1 bilhão na empresa. Fará um aporte de R$ 1 bilhão na empresa. O BTG, também acionista do Magalu, se interessou em colocar 250 milhões, mas os controladores, a família Trajano, não decidiu ainda sobre essa participação do BTG. O fato é que a família vai colocar R$ 1 bilhão mediante aquisição de ações. Tá? Então, isso foi divulgado no domingo, dia 28 de janeiro. É possível que o capital social seja aumentado, haja um aumento de capital de 1 bilhão a 1,25 bilhão, envolvendo recursos da família Trajano e do BTG. A estratégia busca reduzir dívidas no curto prazo e fortalecer investimentos em tecnologia que devem ajudar a varejista a enfrentar ainda este período de crise, certo? O que eu gostaria de dizer é que a varejista foi muito afetada pela alta dos juros, né? pela Selic, que subiu, e, obviamente, ela precisa se reorganizar. E ela vem fazendo isso. O caixa da Magalu era, no terceiro TRI, de 8 bilhões de reais. Estima-se que agora, no quarto trimestre, esse caixa tenha aumentado para 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Uma outra coisa importante, a Magalu tem uma dívida. A Magalu tem uma dívida. E essa dívida, se você parar para observar, essa dívida da Magalu, ela está dividida da seguinte forma. Tem uma dívida de curto prazo, da ordem a dívida total é de 7,4 bilhões, 7,4 bi. Ela tem 8 bi em caixa, tinha 8 bi em caixa no terceiro trimestre. Uma dívida total de 7,4 bi, ou seja, menos do que o total que ela tem em caixa. Desses 7,4 bi, 3 bilhões vencem este ano de 2024. 3 bilhões vencem este ano de 2024. E 4,4 no final de 2025. 4,4 no final de 2025. Pois bem, dos 3 bilhões que vencem esse ano, já foram quitados agora em janeiro 850 milhões. Então, o que existe ainda a pagar é 2,150, 2 bi 150 milhões, porque 850 milhões já foram amortizados. Esse saldo remanescente de curto prazo está programado para vencer em abril. E a empresa deixou a entender já de que vai utilizar o seu caixa para amortizar esses 2 bi 150 em abril. Mas a família já anunciou no domingo, agora, dia 28 de janeiro, que vai colocar 1 bi no caixa da empresa. O que se comenta também é que o caixa, que era de 8 bi, ele subiu no quarto trimestre e chegou aí no território dos 10 bilhões. É o que se comenta de forma extraoficial. É que esse caixa já chegou a 10 bi. Né? O Frederico Trajano, ele disse que a oferta de aporte de capital é uma maneira da família demonstrar a confiança na empresa, na sua estrutura de capital, na sua estrutura de gestão, e que espera que seja beneficiado pela queda da taxa Selic. Cada 1% de queda na Selic aumenta o lucro da Magalu em cerca de 150 milhões. Cada 1% de queda na Selic aumenta o lucro da Magalu, antes do imposto de renda, em cerca de 150 milhões. O Frederico Trajano disse: não precisamos fazer nenhum investimento físico, até porque hoje temos ociosidade de 40%. Temos ociosidade de 40% em nossos centros de distribuição. Então,
a entrada desses recursos vai para reforçar o caixa da empresa, né, amortizar parte da nossa dívida e fazer novos investimentos. Novos investimentos. Ele disse: gosto sempre de trabalhar com uma despesa financeira igual a menos da metade da margem EBITDA. Os analistas estimam que a margem EBITDA recorrente do Magalu esteja entre 6% e 7%. Certo? 6% e 7%. O aumento de capital com suporte da família deve reduzir o ruído envolvendo a ação da Magalu. As posições hoje vendidas equivalem a cerca de 13% do free float, o equivalente a quase 3 dias de negociação na Bolsa. A ação tem girado cerca de 350 milhões de reais por dia. Então está aí, notícias sobre o Magazine Luiza, que a gente entende que foram positivas essas notícias. Não sei como é que você viu essa notícia que saiu agora, no final de janeiro, mas o nosso entendimento é que a notícia foi positiva, certo? Vamos falar de Oi, mas antes de falar de Oi, eu quero destacar que algumas notícias sobre a Vale. Né? Quero destacar aqui algumas notícias sobre a Vale. O que eu queria pontuar para vocês? A Vale foi objeto aí de uma tentativa de manipulação por parte do governo, no sentido de indicar o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Guido Mantega, para a presidência da empresa. Isso foi rechaçado. Prevaleceu o bom senso, o discernimento por parte do Conselho de Administração da empresa. Curiosamente, nos dias onde se fez presente a pressão do governo, a Justiça Federal anunciou que a Vale, a Samarco e a BHP teriam um valor aí de 40 e tantos bi para pagar por conta da tragédia de Mariana. Entendemos que a reparação deve acontecer. Entendemos que é importante a punição, não só da Vale, da Samarco e da BHP, né, que também é uma mineradora sócia em 50% com a Vale na Samarco. Por outro lado, nos causou estranheza o anúncio na quinta-feira, se não me falha a memória, quando estava ali toda a pressão funcionando em torno do nome ali do Guido Mantega, né? Inclusive dizem que o ministro de Minas e Energia estava ligando para conselheiros falando sobre a indicação do Mantega, que contaria com a simpatia do presidente da República. Né? Nos causou estranheza. Mas, de toda sorte, nos parece que essas pressões seguem continuando, né? Seguem aí ainda nos bastidores. Porque veja vocês que o ministro Renan Filho saiu também agora no início da semana, de 29 de janeiro, com a informação de que pretende notificar a Vale e, se for o caso, cobrar junto ao TCU ou até mesmo na Justiça, para que a Vale pague 25 bilhões pelo uso de ferrovias. Então, me parece mais pressão do governo neste momento, querendo constranger a empresa. Esse tipo de conduta, no meu entendimento, é um procedimento assim abominável. Abominável. Estão pressionando uma das 3 maiores empresas do país, não é? De novo, não estou discutindo a necessidade de punir a empresa, não estou discutindo a necessidade de exigir reparações e responsabilidades da empresa por conta das suas tragédias, que foram motivadas pela ganância. Fique claro. Agora, tentar agredir a empresa porque está, vamos dizer assim, chateado porque não conseguiu botar o seu indicado na presidência, aí, para mim, isso é abominável. Abominável. Então, o ministro do Transporte, Renan Filho, deve ser questionado por essas falas nesse momento. É preciso acalmar os ânimos, né?
acalmar os ânimos, serenar, usar o bom senso, o equilíbrio, né? E deixar a Vale fazer o seu processo de transição, de definição sobre a sua presidência, sem pressões, sem ingerências, sem interferência. Tudo isso só faz ridicularizar o Brasil perante o mundo. Tudo isso só faz diminuir o Brasil perante os empresários e os investidores internacionais. Então, o ministro Renan Filho, o ministro dos Transportes, o outro ministro, que eu nem sei o nome, das Minas e Energia, precisam ter responsabilidade. Precisam ter responsabilidade. E a responsabilidade é ter bom senso, discernimento e acalmar os ânimos. Esperar as coisas se acomodarem na Vale, para que a Vale faça a sua transição com relação ao seu presidente, definindo nos próximos dias quem será o seu presidente, nas próximas semanas, e aí, então, conversar. Vamos falar sobre essa cobrança de 25,7 bi sobre outorgas da Vale com relação a concessões da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória Minas. O ministro questiona o acordo que foi feito durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, pelo então ministro Tarcísio Freitas. Então, é um questionamento que a empresa tem, que a modelagem que foi feita no antigo governo estava, segundo o atual governo, errada. Então, se for o caso, o ministro Renan Filho, inclusive, bate na mesa e afirma que, se for o caso, fará uma nova licitação para que árabes ou chineses assumam as ferrovias, paguem 30 bilhões ou 40 bilhões de reais, e aí, com esse dinheiro, se indenizaria a Vale pelo que ela tem a receber pelas ferrovias. Então, o ministro aí, cheio de coragem, cheio de valentia, fora de hora, viu, ministro? Está querendo agradar o presidente da República, mas, desculpe, fora de hora. Não fica bem para o senhor, entendeu? Não fica bem para o senhor. Inclusive porque já foi um ex-governador, né? Não fica definitivamente bem para um ex-governador agir dessa forma. Não fica. Pode acreditar que está feio, a sua conduta está feia. Então, essa nova concessão que foi assinada no período do ex-presidente Jair Bolsonaro foi pelo então ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o principal negociador. E aí existe uma discórdia de que o pagamento de outorga da Vale à União foi feito com, vamos dizer assim, um desconto excessivo, né? Segundo o atual governo, deveria ser pago um valor maior do que foi feito, né? No encontro de contas do antigo governo com a Vale, restou um saldo a pagar de 642 milhões em favor da União. Já o governo atual pretende mexer nessas estimativas porque ele entende que o governo teria a receber pelo menos 19,5 bilhões de reais a mais. Entendeu? Então, está aí o problema, está aí a discussão metodológica, está aí a discussão de um fato que já foi efetivado pelo governo anterior e que se quer agora rediscutir no atual governo, né? Vamos aguardar tudo isso com muita serenidade, com muita tranquilidade, mas o que eu acho é que existe uma pressão exagerada sobre a Vale por parte de alguns ministros, porque o governo ficou chateado em ter seu pleito negado da nomeação do ex-ministro Guido Mantega. Para o bem da Vale, para o bem do Brasil, não foi à frente essa negociação, essa tentativa, né, de influência. Seria uma desmoralização total do empresariado brasileiro, seria uma desmoralização total da Vale, né, e do próprio governo, que não se atendeu, que estaria desmoralizado também por fazer essa interferência indevida numa empresa que já foi privatizada há mais de 25 anos, né? Uma interferência indevida. Triste, lamentável, esse circo dos horrores que tem enfrentado a Vale por parte da conduta do atual governo, que precisa repensar
E o Congresso Nacional também não pode ficar em silêncio. O presidente do Senado e o presidente da Câmara de Deputados precisam falar alguma coisa sobre isso, porque isso perturba o ambiente econômico, isso perturba o ambiente empresarial, isso perturba os contratos, os acordos, e isso faz mal ao Brasil. Então, senador Rodrigo Pacheco, acorde para a vida, vamos trabalhar. Presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados, acorde para a vida, vamos trabalhar. O Brasil tem urgências. Chega de férias, chega de férias. O Brasil tem urgências, e esse é um dos assuntos que precisa ser discutido, né? Essa interferência indevida nos assuntos da Vale, essas pressões, esses constrangimentos fora de época, fora de momento, isso tudo precisa ser tratado com urgência, certo? Bom, uma matéria que eu queria finalizar esse vídeo com ela, a Oi está em recuperação judicial, trocou o CEO e, segundo uma matéria do Estadão, isso sinaliza o fim definitivo da empresa. Você acredita nisso? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Matéria do Estadão. Oi, recuperação judicial e troca de CEO aponta para o fim definitivo. Chegada de Matheus Bandeira divide a opinião de especialistas. Recomendação a investidor é unânime. Fique longe das ações Oi BR3. Ela enfrenta desde março do ano passado a sua segunda recuperação judicial para lidar com passivos. Se a gente for olhar da forma bruta, eles chegam a 44 bilhões de reais. Se a gente for olhar o valor líquido dessa dívida, a gente traria isso para 22, 23 bi. Essa dívida está sendo discutida com os credores. Foi uma imensa surpresa essa nova recuperação judicial, peticionada há menos de 3 meses da conclusão do primeiro processo, quando a empresa afirmou ter capacidade financeira para cumprir suas obrigações pelos 3 anos posteriores. Isso aqui foi um crime contra o acionista minoritário. Vamos deixar aqui muito claro isso. Isso foi um crime praticado contra o acionista minoritário. Fomos todos induzidos a erro pela direção da empresa. Essa nova recuperação judicial, ela foi peticionada menos de 3 meses da conclusão do primeiro processo, quando a empresa afirmou ter capacidade financeira para cumprir com as obrigações pelos 3 anos posteriores. Isso não pode passar sem resposta judicial. A empresa precisa ser punida e a administração e o conselho precisam ser punidos. Simples de entender. Simples de entender. Só quem tem muita má-fé intelectual não entende isso. Agora, com a proximidade da conclusão deste novo plano de recuperação judicial, que tramita em segredo, que a gente não conhece muito, porque a gente sabe que os credores estão botando dinheiro e vão assumir a empresa, no dia 18 de janeiro, a Oi informou que o CEO, Rodrigo Abreu, deu tchau. Deu tchau, deixou de ser CEO e foi ocupar uma vaga no Conselho de Administração. O conselheiro de administração de uma empresa grande ganha entre 45 mil e 100 mil reais por mês, para você ter um entendimento da remuneração do Rodrigo Abreu, né? Entre 45 e 100 mil reais. No caso da Oi, deve estar nessa faixa aí, mais para cima. E segundo a notícia do fato relevante, ele vai continuar trabalhando na negociação com os credores e junto à Anatel, com relação àquela questão lá do regime de concessão. Assumiu o seu lugar, do Rodrigo Abreu, o executivo Matheus Bandeira, ele que foi presidente da Falconi, uma grande empresa de consultoria, né? Eu tenho muito respeito pelo time lá da Falconi, conheci o Vicente Falconi, ele é uma das pessoas ilustres aí do cenário de consultoria empresarial. Pois bem, o Matheus Bandeira, ele vai ficar à frente da Oi, ele vai trabalhar na aceleração das principais frentes de operação da empresa, são a Oi Fibra, a Oi Soluções, além da reestruturação das operações da concessão. Todas elas etapas críticas do processo de transformação que foram conduzidas ao longo dos últimos anos. O novo CEO participou do processo de transformação como integrante do Conselho de Administração, então ele está a par de tudo que foi feito.
Segundo os especialistas, o que é que eles disseram? A entrada do atual presidente, para muitos dos analistas ouvidos, é para apagar a luz. Ele foi elevado ao posto de CEO para dar uma solução definitiva à crise, ou seja, pagar de vez os credores, enterrando as esperanças de geração de retorno aos acionistas minoritários, né? Então, é o que nós entendemos também, né? De que ele vai aí fazer uma grande liquidação, vai ser muito bom para os credores, vai resolver a vida dos credores, mas o minoritário realmente vai lhe restar praticamente nada. Tudo que Bandeira tomar de decisão será para equacionar os passivos tributários e regulatórios, que foram deixados um pouco para trás na primeira recuperação judicial. Agora ele precisa solucionar isso para que os antigos sócios não tenham nenhum problema jurídico lá na frente. Então, essa é a missão que foi confiada a ele. O mercado precisa entender e encarar o quanto antes a irreversibilidade dessa situação. Os investidores devem ficar longe desses papéis. Essas ações valem zero. Não sobrou quase mais nada dentro da companhia. Eu discordo aí desse final. E, na verdade, você tem ainda uma participação de 30 e poucos por cento na Vital, você tem a Oi Fibra, né? Você tem a Oi Soluções, você tem os imóveis, 7 mil imóveis, aí, 6 mil e poucos imóveis, você tem créditos tributários, então ainda existe, sim, valor na Oi. Mas a empresa, por si só, ela não consegue mais andar sozinha, né? Ela precisa de um comprador ou precisa vender tudo e fechar as portas, porque se vender tudo, não sobra nada. A Oi desaparece, a Oi SA desaparece. Vender a Oi Fibra, vender a Vital, sobra o quê? A Oi Soluções, provável que tenha que vender também, então não sobra nada. Vai sobrar imóveis, vai virar o quê? Uma corretora? Corretora Oi. Pode ser. A Oi pode virar uma corretora e ganhar algum dinheiro aí no mercado imobiliário como corretora, vendendo imóveis, construindo prédios, alugando salas corporativas, né? Pode ser uma reinvenção da empresa, né? Mas o fato é que a empresa hoje não tem dinheiro para bancar sua expansão, não tem dinheiro para expandir a operação da Vital e não tem mais dinheiro para também expandir a operação da Oi Fibra, né? Por conta disso, a Vital anunciou agora a demissão de 20% do seu quadro funcional, porque o PowerPoint do Rodrigo Abreu foi jogado na lata do lixo. Então, é isso que a gente entende, né? De fato, a gente concorda que a troca da presidência é para apenas encerrar este capítulo da história da Oi, né? No mercado existe um sentimento de que as ações da Oi estão à deriva. Das 12 grandes instituições que cobram papel, 8 deixaram de acompanhar de perto a empresa, 3 estão com recomendação neutra e uma recomenda a venda, que é o Santander. Então, esta é a triste realidade deste momento da empresa. Segundo o escritório de advocacia, segundo o escritório de advocacia Mortari Bolico Advogados, um dos sócios do escritório, o Adilson Bolico, esse escritório foi contratado pelo Instituto Empresa, lembrem disso. Ele vê um pequeno saldo de investidores amargando fortes perdas. Desde o anúncio da segunda recuperação judicial, as ações caíram 68%. Em 5 anos, a queda foi de 95%. O segundo processo de recuperação judicial não era esperado pelos investidores, em especial por conta do laudo técnico da Lix, apresentado pela Oi à Justiça em agosto de 2022. O documento disse que a empresa tinha capacidade financeira para 3 anos e Rodrigo Abreu estava à frente da companhia. Só que o que vimos depois foi a companhia pedir uma nova RJ por não ter capacidade para enfrentar suas dívidas. Logo, Rodrigo Abreu esteve em meio a uma grande falha informacional dos acionistas, que foram amplamente prejudicados. Ele, inclusive, diz o escritório de advocacia, poderá ser imputado em processos judiciais que tramitam questionando esses pontos. Não temos a menor dúvida que esse tem que ser, de fato, o caminho, né? Mas
não estamos vendo nenhuma perspectiva para essa história nesse momento. Se houver um comprador, vamos imaginar que o governo seja parte da solução e que traga à mesa um grupo árabe ou um grupo chinês para investir na Oi. Eles vão dar R$1, assumem a empresa, o governo aí resolve aquela equação de transição de concessão para autorização, zera aquela conta, zera a multa, libera os imóveis, 7 bi, aí 6 bi está no balanço, pode virar 10, 11 bi, esses imóveis, tem um crédito tributário na casa de 6, 7 bi, a dívida de 22, 24 bi cai para 12, aplicando a regra aí de cortar 50% da dívida por conta da RJ, né? E aí essa empresa estrangeira, o grupo chinês, um grupo árabe, poderia dar R$1 pela empresa atualmente, assumir toda essa operação, instituir toda essa gestão, que não tem o menor sentido de aí continuar, e aí fazer investimentos para a expansão da fibra, né, enquanto serviço, comprar empresas de fibra, como a Desktop em São Paulo, outras, tipo a Aloha, ou Unifique, ou seja, ampliar sua base de clientes de fibra, ter dinheiro para injetar também na Vital, ou seja, manter a sua operação na Vital em 30 e poucos por cento, manter a sua operação de fibra, manter a Oi Soluções e aportar recursos para que tudo isso cresça, né? Isso seria possível. Agora, um grupo que venha fazer isso, se eu estivesse no lugar deles, o que eu faria? Eu tiraria a empresa da bolsa, eu fecharia o capital, entendeu? Então, eu não vejo também nesse cenário solução para o minoritário. Isso é o que eu penso hoje, certo? Isso é o que eu penso hoje. Venha para a nossa mentoria, participe do nosso programa de mentoria. Nós analisamos durante todo um ano, semanalmente, temos uma reunião com você, falamos sobre investimentos, sobre perspectivas, desafios, oportunidades, cenários, probabilidades. Você vai investir com mais segurança e tranquilidade. Ou venha também assinar nossa seleção de empresas. Um estudo mensal que vai lhe dar um norte também. Mensalmente você vai ter um estudo lhe dando um norte sobre a quantas anda o mercado internacional e nacional e o que é mais adequado fazer diante do momento em que a gente vai estar vivendo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.